Pronto, agora sim, com a gravação iniciada. Antes da gente iniciar, eu queria agradecer o Andrei. O Andrei, ele é um colega meu, não vou mentir, é um amigo meu já há anos aí que estamos juntos nessa jornada empreendedora e ele também é mentor aqui, voluntário para a AWF e se propôs aí a dar essa masterclass aí de transformação digital, que eu já tenho certeza que vai correr tudo muito bem, tenho plena confiança no Andrei, já deu outras masterclasses para outros institutos parceiros nossos e sempre corre muito bem. Infelizmente, eu não vou conseguir ficar até o final da sessão. Dessa vez eu vou ficar só nessa primeira parte, nessa parte mais inicial. Mas espero que vocês aproveitem, façam um bom proveito aí do conhecimento que o Andrei vai disponibilizar para vocês, tá? Por isso, passo a palavra a ele. Então, muito obrigada, Andrei, por estar aqui hoje, viu? Sempre um prazer estar compartilhando aí conhecimento, assim, de alguns anos aí, então é bem legal. É uma honra, né, ser amigo aí da Ana, de estar com um carguinho aí, um pezinho nas costas, mas vamos lá. O nosso tema aqui principal é sobre transformação digital e soluções de TI para startups. Primeiro, eu vou começar me apresentando um pouco, falando um pouco da minha trajetória. Academicamente, eu sou formado em tecnologias de jogos digitais. Em 2022, me formei em ciência da computação e logo emendei com MBA em gestão de projetos e inovação. Sou especializado em governança de TI, que finalizei esse ano. E atualmente sou aluno especial de mestrado na Unicamp. E, em paralelo, eu sempre fui engajada em competições, hackathon, em eventos que eram disponibilizados pela faculdade. Acabei ganhando até alguns prêmios nas competições de jogos e também em publicação de artigo. Falando um pouco sobre um pouco mais para o lado empreendedor, em 2020 eu participei da Rede de Jovens Empreendedores, que era uma rede aí com vários estudantes universitários ao redor do mundo, que eu participei em conjunto com a Ana Júlia. A gente compartilhava histórias, fazia eventos sobre empresas sustentáveis, sobre mulheres do empreendedorismo, alguns cases de sucesso de startups. Em 2021, comecei aí participar de algumas competições de inovação e tecnologia. Em 2021, do Hack 21, que era uma competição voltada para a área da saúde e envolvendo tecnologias IoT. No mesmo ano, participei da competição da Flex, fazendo aí uma solução de filamento de cacau para impressoras 3D. No mesmo ano, a gente participou, o nosso grupo participou de uma competição online no Egito e pegamos o pódio com o tema de transformação digital e cidades inteligentes. E no ano seguinte, nós fomos chamados, em função aí do nosso bom desempenho, fomos chamados para participar presencialmente lá no Egito e fomos finalistas com o tema de gerenciamento digital de recursos naturais. E esse ano aí estou participando, né, dessa Fundação Madiwani como mentor. E um pouco da minha carreira profissional. Em 2021 eu entrei numa startup de tecnologia como estagiário desenvolvedor front-end. Hoje eu atuo como coordenador de produto na empresa Status 4. A gente tem duas frentes de trabalho. Uma delas é o ForFluid, que vocês estão vendo na tela. Através dessa haste de escuta, você conecta ela ao hidrômetro e ela coleta o ruído, o barulho ali da água do que está correndo ali pelo hidrômetro. E esse áudio é enviado para um banco de dados, uma IA analisa esses áudios e ela consegue determinar ali potenciais vazamentos. Então, o analista ali da empresa tem esse mapa aí com os pontos geolocalizados com as possíveis locais aí de vazamento. E a outra frente é o ADA, que com esse sensor que vocês estão vendo que é conectado aí pelo hidrômetro, a gente coleta os dados de pressão e eles são analisados em conjunto em função da geolocalização dos sensores e dessas coletas dos dados, consegue identificar regiões aí de potencial vazamento. E entrando efetivamente no tema, né, de transformações digitais, a gente vai passar aí por alguns conceitos, algumas causas, uns pilares da transformação digital e também falar sobre os benefícios e algumas aplicações. Ele não tem um conceito
fechado, um conceito único. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de conceitos e vocês vão identificar que nenhum deles fala sobre uma iniciativa específica. É sempre um processo, uma mudança de mentalidade, alguma iniciativa estratégica, então, que se varia aí em diversos processos ou produtos. O Sebrae, ele fala que é o processo que envolve a utilização de tecnologias digitais para criar ou modificar o modo de funcionamento dos negócios. A Amazon, ele dá o conceito de processo que uma organização aplica para integrar a tecnologia digital em todas as áreas de uma empresa, e esse processo muda fundamentalmente a forma como uma organização agrega valor aos clientes. A FIA, que é um braço ali do núcleo de administração da USP, conceitua como uma mudança de mentalidade que as empresas passam com o objetivo de se tornarem mais modernas e acompanharem os avanços tecnológicos que não param de surgir. E a IBM fala que é uma iniciativa estratégica que visa integrar tecnologia em todas as áreas de uma empresa. Ela avalia e moderniza os processos, os produtos, as operações e o stack de tecnologia de uma organização para viabilizar uma inovação contínua, rápida e voltada para o cliente. Então, vocês veem que tem vários aí conceitos, né, que envolvem, mas é sempre um conjunto ali de fatores dentro de uma empresa que vão alavancar aí essa transformação digital. E algumas causas dessa transformação digital, né? Antes da pandemia, a gente falava muito sobre o mundo VUCA, que era um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só que no pós-pandemia, em função aí da rápida transformação digital que a gente sofreu, a gente começou a chamar o mundo de mundo bunny, que é um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e um mundo que é incompreensível. E a gente tem uma resposta para cada um desses fatores, né? Para o frágil, a antifragilidade, para o ansioso, o agilismo, para o não linear, a digitalização e o sense-making, e para o incompreensível, a gente tem aí a inteligência coletiva. A gente vai falar de cada um desses fatores, dessas respostas para o mundo bunny, né? Quando a gente falava do mundo VUCA, a gente falava muito sobre ser resiliente, sobre a cair e levantar, sobre conseguir se reerguer mesmo depois de uma queda. Só que a gente não tem mais essa liberdade de cair, vamos dizer assim. Então a gente começa a ser antifrágil. A gente começa a resistir ao impacto e não sofrer as alterações. A FIA, ele até tem um conceito, conceitua como não só passar pela ventania, como aprender de onde vem o vento, os fatores que levam a aumentar a velocidade e até a evitar os vendavais. E avançando para outro conceito de agilismo, eu acho que quem é da área de tecnologia já ouviu pra caramba, né, desse conceito ali, falando sobre Scrum, falando sobre Kanban. E aqui nesse mundo Bunny ele entra aí com algumas premissas, como pessoas, interações entre elas, mais que processos e ferramentas, simplicidade que gera movimento, mais que complexidade e inércia, colaboração, mais que competição, e responder à mudança, mais que seguir um plano. Aí, falando sobre um processo de digitalização, que é a adoção de tecnologias, ferramentas, sistemas e soluções que ajudam a modernizar, automatizar muitas das atividades e funções dentro de uma companhia. Acho que isso já acontece naturalmente, né? Muitas coisas hoje já estão aí em nuvem, já estão no Google Drive da vida, alguma coisa nesse sentido, dependendo da plataforma que a sua empresa usa. Acho que isso já é um pouco mais comum do que os outros conceitos. E o conceito de sense making, que ele é a criação de sentido. Tem um artigo que foi publicado em 2010, esse Habib, ele até conceitua como é contínuo e que o indivíduos observam fatos passados, recontam pedaços da experiência e selecionam alguns pontos de referência para construir o significado. Então ele fala bastante sobre valorização de informações de qualidade e de interpretação de contextos subjetivos, que hoje a gente tem cultura, mercado, concorrência, sociedade, todos esses fatores que estão influenciando as nossas tomadas de decisão. Então, esse sense making, né, essa criação de sentido, é dar sentido para as nossas tomadas de decisão, levando em conta informações de qualidade e também levando em conta todos esses contextos subjetivos. O outro conceito é sobre inteligência coletiva, que é um artigo publicado ali na PUC, e ele fala como no mundo do trabalho, a inteligência coletiva é importante para estimular o trabalho colaborativo e valorizar as competências de cada um dos colaboradores. Tê-la como diretriz auxilia nas organizações e a evitarem os silos de informações, estruturas de armazenamento de dados que não se comunicam entre si. Então, em função dessa transformação digital, a gente enfrenta muitos desafios diferentes, né? E uma coisa já tem um problema num dia, no outro dia a gente já resolve e já tem outro problema aparecendo.
Então, é muito importante essa inteligência coletiva para a gente levar em conta o conhecimento de cada um, né, de todo mundo, de muitas formações, muitos backgrounds, até em função da questão da subjetividade, né? Então, cada um vai ter uma bagagem diferente, um contexto diferente, um ambiente diferente, que vai conseguir agregar mais aí a solução. Falando sobre os pilares da transformação digital, né? Também não é algo que todas as empresas determinam os pilares específicos, então eu peguei ali dois principais, que um é da FIA e um é da Amazon. A FIA determina os pilares como foco no consumidor, feedbacks constantes, entregas mais ágeis e adaptação às mudanças. E a Amazon coloca como pilar experiência do cliente, pessoas, mudança, inovação, liderança e cultura. Eu vou focar mais nesses dois que acabaram convergindo aí, né, que tem em comum, que é o consumidor e a mudança, mas os outros vocês vão ver que a gente vai falar ali consequentemente no decorrer aí dessa masterclass. Então, na experiência do cliente, né, que tem como sigla em inglês o CX, é a soma das percepções dos clientes que resultam de todas as suas interações com uma empresa ou marca, seja ela online, na loja e no dia a dia. A experiência do cliente ela deixou de ser um diferencial e começou a se tornar um imperativo competitivo. Então, hoje, uma empresa ela não para em pé se ela não tem um foco na experiência do cliente. E porque os clientes eles se tornaram meio que dependentes dessa constante inovação. E tem um artigo publicado na IBM que ele retrata bem isso, em função dessa dependência. Ó, na era digital, o aprimoramento contínuo da experiência do cliente exige inovação digital contínua. Hoje, os clientes dependem disso. Eles planejam suas manhãs sabendo que seus celulares informam exatamente quanto tempo leva para dirigir até o trabalho, planejam suas noites sabendo que a comida será entregue à sua porta, ignoram o horário da central de atendimentos ao cliente sabendo que podem ter respostas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem um chatbot. Eles param de guardar os recibos sabendo que podem baixar o histórico bancário do cartão de crédito na época da declaração fiscal ou a qualquer hora. Então, aí, vários exemplos, né, de coisas que já estão super no nosso cotidiano e que a gente nem percebe, mas que já isso, o fato de a gente não perceber evidencia nessa nossa dependência desse aprimoramento contínuo, dessa inovação digital. E falando sobre a adaptação das mudanças, né, um conceito aí que foi abordado pelo Edison Institute, que são sobre os ciclos de inovação, desde ali da criação do ferro ou dos tecidos, até hoje com a inteligência artificial, a internet das coisas, a gente passou por ciclos de inovação. E vocês veem que com o passar aí dos anos, os ciclos eles se tornaram mais curtos, então passou de 60, 55, hoje a gente já está com 25 anos, então a gente evolui muito em pouco tempo, que torna aí indispensável que a gente tenha aí processos que resultem nessa adaptação às mudanças, que façam com que a gente não seja pego de surpresa, né, por essas rápidas modificações aí, seja de mercado, de sociedade, de política. Então, por isso que é muito importante, aí um dos pilares da transformação digital é a adaptação às mudanças. E falando sobre alguns benefícios, né, dessa transformação digital. Então, a gente tem aí tornar a comunicação mais rápida e assertiva, integrar setores, tornando as equipes mais sintonizadas e colaborativas, acessar informações completas de maneira mais plural, automatizar processos de diminuir burocratização, favorecer as tomadas de decisão através do suporte com dados, melhorar a interação com os clientes por meio de canais mais instantâneos, facilitar a análise de desempenho graças às ferramentas de gestão moderna. Então, todos esses benefícios, né, que a gente tem em função de todas essas mudanças. E também a transformação digital tem alguns estágios, levando em conta a implementação numa empresa. Então, no primeiro estágio, a gente está em status quo, então não existe uma conscientização, a gente não sabe o que é transformação digital, não sabe o que está acontecendo, e também não tem nada, nenhuma iniciativa sendo executada na empresa. A gente passa para o estágio 2, que a gente passa a ser ativo, então a gente tem ciência da necessidade de nos adaptarmos às transformações digitais, mas a gente ainda não tem um foco nas mudanças para se tornar aí mais resiliente com as transformações. A gente entra no estágio 3 logo em seguida, que é o estágio intencional, que tem o início da transformação digital. Então, a gente aí tem os líderes e agentes de mudanças na empresa, alguém liderando essas mudanças, mas a gente ainda enfrenta alguns problemas na cultura da empresa em decorrer dessas mudanças. Porque ela não está acostumada, né? A empresa nunca lidou com isso dessa forma, e como eu falei, é muito sobre mentalidade, então a empresa ainda não tem essa mentalidade
Então, por isso que tem alguns problemas ainda na hora de fazer essa transformação. Tem o estágio estratégico, que fala muito sobre a colaboração entre as áreas. Então, as áreas já estão conversando para como tornar isso um pouco mais ágil, mais espontâneo. Então, já tem um foco, já tem ali um planejamento de como fazer essa transformação digital. E no estágio 5 a gente entra para o direcionado, que é justamente a implementação dessa estratégia, que no anterior era só alguns planejamentos, a gente efetivamente começa a implementar. Então, aí tem identificações de melhorias interdepartamentais. Então, como falei, as empresas já estão começando a executar essas atividades entre os setores, não só aí ali em silos dentro da empresa, e já tem aí alguns projetos digitais sendo desenvolvidos. No estágio 6, ele é o estágio adaptável. Então, as ações elas já estão em vigor no cotidiano, já faz parte da cultura essa transformação digital, essa mentalidade. Então, são esses 6 estágios aí da transformação digital. A transformação digital também tem tipos. Então, tem a transformação digital por processo de negócio, então mudanças de processos existentes, tanto dentro como fora da empresa, ou as mudanças no modelo de negócio, então oferecer o mesmo serviço, agregar o mesmo valor aos clientes, só que por diferentes meios. As mudanças no domínio de negócio, que seria o ingresso aí em novo segmento de mercado, que foi criado em decorrer dessa transformação digital, e a mudança na organização e na cultura, que no caso é remodelar toda a organização com essa finalidade de proporcionar mais valor aos clientes. E tem algumas tecnologias, né? Algumas carinhas que você vê aí com frequência em função dessa transformação digital. Então, a computação em nuvem, tecnologias móveis, internet das coisas, gêmeos digitais, inteligência artificial e aprendizado de máquina, que a gente vai até falar um pouco mais para frente, automação, que também a gente vai falar bastante mais para frente, e o blockchain. E há algumas dicas de implementação, né, dessas mudanças. Eu peguei essas fases tendo em vista o COBIT de 2019, que o COBIT é como se fosse uma certificação aí voltado para a tecnologia, só que eles fazem aí questionamentos bem importantes na hora de fazer a implementação de qualquer mudança dentro da empresa. Então, quais são os direcionadores? Quais são, né, as oportunidades que estimularam a mudança ou a necessidade que estimulou essa mudança? Onde estamos agora, onde queremos estar, o que é preciso ser feito, como chegar lá e como podemos manter o impulso, né? Podemos manter aí esse ritmo de evolução constante dentro da empresa. Então, são alguns questionamentos bem importantes aí para fazer antes de começar realmente a uma implementação. E falando aí sobre algumas causas comuns, né, de resistência à mudança, o primeiro deles é o medo do desconhecido, a perda de controle ou poder, achando que a IA vai dominar tudo e você não vai ter poder sobre nada. A falta de conscientização ou compreensão. Então, aí tem muitas ferramentas, muitas tecnologias que as pessoas muitas vezes não sabem o que são, para que servem, e acham que isso vai ser um problema. E também esforço adicional, achando que, bom, a inteligência artificial vai fazer isso, então o trabalho que vai sobrar para mim é muito mais pesado, achando que vai trabalhar um pouco mais. Então, são aí causas bem comuns aí de resistência à mudança. Qualquer mudança, seja uma mudança simples ou uma mudança de transformação digital, sempre aparecem aí como algumas causas principais. E falando um pouco sobre estratégias de implantação das iniciativas, né, de transformação digital. Então, eu peguei aqui algumas dicas que eu fui vendo de alguns outros sites e alguns que eu mesmo estava analisando, para realmente ter como base na hora de fazer alguma iniciativa, né, na hora de implantar uma iniciativa de transformação digital. Então, definir objetivos claros e mensuráveis, foco na criação de valor, pesquisar as tecnologias digitais disponíveis e escolher as mais alinhadas às necessidades da sua empresa, comunicar todas as áreas a respeito das mudanças para estarem em sintonia, orientação a dados, que a gente fala muito, né, de data-driven, vamos falar um pouquinho sobre isso também, liderança comprometida com o objetivo, mentalidade de experimentação. Então, como as coisas estão com constante mudança, muitas vezes você precisa começar a implantar alguma coisa que muitas vezes você não sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo, mas se dá certo vai ser de grande ajuda, a gente vai ter muitas vantagens competitivas. Então, a gente precisa se arriscar bastante nesse novo mundo de transformação digital. Então, a gente tem que ter essa mentalidade aberta para experimentar novas coisas. Flexibilidade no trabalho e gestão de tempo. Hoje,
os nossos profissionais aí da empresa estão espalhados pelo mundo inteiro e a gente não pode deixar de, às vezes, contratar uma pessoa que vai ser muito importante para o nosso time, só porque ele está longe, sendo que hoje tem várias ferramentas aí que possibilitam o trabalho remoto, né? Então, tudo isso alocado com a gestão de tempo. Segurança da informação, como a gente já falou, tem muita coisa aí na nuvem atualmente, então a gente precisa ter segurança com esses dados que estão guardados da empresa. Medição dos resultados, que a gente vai falar um pouquinho também de como mensurar quais são as métricas que a gente precisa estar acompanhando para essa transformação digital, e a capacitação dos profissionais, né? Como falei, as coisas estão mudando constantemente, a gente precisa aprender a lidar com todas essas tecnologias. E falando sobre o foco na entrega de valor, né, eu peguei aqui um exemplo do ITIL, que ele é um padrão de gestão de operação de TI, onde ele fala muito sobre algumas boas práticas dentro da área de tecnologia da informação e todas as operações que envolvem todos os processos de TI. Ele tem uma estrutura prática e flexível para suporte à transformação digital, tem como foco a criação de valor, né, como ali princípio dele, então tudo é voltado em volta disso. E ele enfoca a necessidade de definir e otimizar para depois otimizar. Então, a gente define, a gente melhora aquilo para depois pensar em automatização. E ele tem um conceito que ele chama de sistema de valor de serviço, que é basicamente tudo que envolve o valor que a gente entrega para o nosso cliente, que o nosso serviço entrega para o nosso cliente, que o nosso produto entrega para o nosso cliente. Então, é a oportunidade, a demanda, que são as necessidades desses novos serviços ou as oportunidades estratégicas que geraram, né, esse valor, os princípios orientadores, que são os valores e a cultura da empresa, a governança, que diz respeito ao direcionamento e métricas que irão garantir a criação de valor, a cadeia de valor de serviço, que é todo o processo que operacionaliza a transformação dessa necessidade em um valor específico, as práticas, então ali são as ações repetitivas para realizar alguma atividade, e a melhoria contínua, né, que garantem aí a constante evolução do sistema. E dentro dessa cadeia de valor, a gente tem algumas atividades principais, que no caso é planejar e melhorar, que diz respeito ao sistema de feedback, que está em constante evolução, então a gente tem que estar em constante aí, controle desses processos, para eles estarem aí em constante evolução. Engajar, que diz a respeito ao aproximar os stakeholders do processo. Então, os stakeholders, eles estão diretamente relacionados ao valor, né? Vamos dizer assim, que a necessidade é criada a partir desses stakeholders. Então, a gente precisa aproximar esses stakeholders do processo para que a gente mantenha esse valor sempre aguçado dentro da empresa, a gente sempre com objetivo nisso. E tem aí algumas atividades que estão em constante interação, que no caso é o projetar, o obter, e o entregar e apoiar, que é todo o processo, desde a definição até a entrega desse processo que gera o valor, em constante interação para que ele continua aí dentro dessa na cadeia, gerando valor através aí de todos os processos da empresa. E também uma outra ferramenta muito importante é o Project Model Canva, que diz respeito muito à questão da comunicação, que ali uma dos fatores, né, que facilitam essa implementação das iniciativas de transformação digital é justamente a comunicação com as outras áreas. E uma forma, né, de comunicar todas essas iniciativas e os benefícios dessas iniciativas de forma clara é o Project Model Canva, porque ele ajuda ali na identificação dos gaps, ele direciona os envolvidos, então todo mundo sabe onde a gente está, para onde a gente está indo, por que isso é importante. Tem uma visão macro, né, de todas as etapas. Então ele possui aí alguns pontos como justificativa, os objetivos SMART, os benefícios, os produtos, né, envolvidos, os requisitos deles, os stakeholders, as premissas, os riscos, a equipe envolvida, os grupos de entregas que serão feitos, a linha do tempo, os custos e as restrições desse projeto. E agora a gente vai adentrar aí um pouco mais sobre os sistemas empresariais ali, bem by the book mesmo, e a automação desses processos, desses sistemas. Então, a gente vai falar primeiro sobre os tipos de sistemas empresariais, vamos falar um pouco sobre modelagem de processo, depois sobre automação de processo e algumas métricas, né, para acompanhamento, para saber se tudo está dando certo e saber identificar possíveis problemas também. Primeiro, a primeira aplicação de sistemas empresariais que a gente cita são as ERPs, que são sistemas de gestão de informação central da empresa.
Ele faz aí a ligação entre outros sistemas, até porque é muito difícil a empresa inteira ter só um sistema ali. Muitas vezes o comercial tem uma empresa, a equipe de desenvolvimento tem outra. Então a ERP faz aí essa comunicação entre esses sistemas para não gerar duplicação, né? Faz também o controle de recursos, rotinas e resultados da empresa. E como exemplo, a gente tem o TOTSV e o SAP. Esses dois outros exemplos, o Apache OffBees e o Xturpon, eles são soluções open source, então eles são abertos e gratuitos, vocês conseguem até facilmente fazer alterações nele por uma API, coletar os dados deles que são usados, então é bem, quando a gente está pensando em startup, é bem interessante pegar esses exemplos também gratuitos. Outro tipo de aplicação de sistemas empresariais é o CRM, que é o Customer Relationship Management, que ele faz a administração de informação sobre clientes de diferentes setores. Ele tem o objetivo de otimizar a receita, né, fazer cálculo aí de satisfação do cliente, medir a retenção de cliente. Ele é um conjunto entregado de aplicações para fazer essa coordenação dos processos relacionados ao cliente, então desde vendas, os serviços que são vendidos para cada um, todo o marketing. E como exemplo, temos aí o Salesforce, o HubSpot e o Odoo, que o Odoo também é um open source. Outro tipo, né, de aplicação é o Supply Chain Management, que faz a gestão da cadeia de suprimentos. Ele tem um foco na eficiência da busca por insumos, produção, entrega de mercadoria e serviço. Ele faz todo o compartilhamento de informações de forma precisa e em tempo real. E como exemplo, a gente tem aí o OpenBox e o OpenLMIS, que também os dois são open source. E, por último, a gente tem o Knowledge Management System, que é a integração com processos, ele faz a integração com processos organizacionais, ele faz um alinhamento com fluxos de trabalhos e processos internos, ele faz a incorporação do conhecimento das operações diárias, e ele faz também o apoio à decisão baseada em conhecimento. Dois exemplos aí open source também, é o Axflow e o DocWeek. E falando agora sobre a modelagem desses processos, né? Porque cada sistema desse tem um processo envolvido, seja um processo que vai ser feito 100% dentro da plataforma ou que vai ter parte dentro da plataforma, às vezes dentro da nossa empresa. É muito importante que esses processos sejam modelados, até porque, como eu disse, o processo ele precisa estar muito bem definido para aí ele ser automatizado. Então, falando um pouco sobre a modelagem de processo, ele diz respeito ao desenho e à documentação visual dos processos de negócios. Geralmente, ele usa uma notação padronizada. Dois exemplos aí bem famosos é o Business Process Model Notation, e conhecido como BPMN, e o EPC, que é o Event Driven Process Chain. Algumas ferramentas, né, para fazer essa modelagem de processo é o Visage Modeler, o Ares, o Lucidchart e o Microsoft Visual, que tem até alguns exemplos aí na tela, que ele faz aí essa construção, né, desses diagramas, e muitos deles possibilitando até o uso daquelas notações famosas, porque fazendo isso a gente vai conseguir comunicar melhor, né, com as outras áreas, tendo em vista que eles vão estar aí numa linguagem em comum, e também comunicar até com possíveis ferramentas depois de automação. E entrando aí nos sistemas empresariais focados em automação, eu vou falar de dois deles. O primeiro é o Business Process Management System, que ele tem algumas características como modelagem de processos, automação de processos, execução de processos, monitoramento e controle, análise de desempenho, otimização e melhoria contínua e também a integração com tecnologias externas. Aqui eu coloquei alguns exemplos dessas de plataformas que fazem todas essas operações. Você viu que são muitas operações em um processo só, até por isso que ele fala sobre integração entre diversas plataformas. Alguns exemplos dele é o IBM BPN Express. Ele tem uma versão que não é o Express, que ele é um pouco mais caro, mas esse Express é uma opção um pouco mais financeiramente viável, que a IBM disponibiliza. Tem a Oracle BPM, que ele possui uma documentação de atualizações e manual de uso bem definido. O Visage, que além dessa anotação padrão, ele também é um sistema para automação e ele é conhecido pela sua boa usabilidade. O Appian, que também é uma ferramenta de automação, que ele é conhecido pela facilidade de integração com inteligência artificial e também o compartilhamento de API. Então, você consegue usar esses dados que estão
que estão dentro da plataforma, em plataformas internas ou até mesmo outras. Então, quero pegar esses dados aqui e jogar numa plataforma de BI que eu tenho aqui na empresa. Então, esse contato com a API auxilia bastante. E tem o Pega, que ele é conhecido pelo uso de inteligência artificial e machine learning, só que ele é bem focado nos setores financeiros e também nos setores de telecomunicação. E falando sobre o outro tipo de sistema empresarial para automação, a gente tem os Robotic Process Automation, que eles são programas automatizados que reproduzem comportamentos humanos para realizar tarefas definidas em ambientes digitais. Então, o que eles fazem? Eles pegam todas essas ERPs, esses CRMs, esse sistema de gestão de supply chain, e ele automatiza as ações humanas que são feitas nessas plataformas. Então, eles pegam aquilo tudo que é repetitivo para automatizar essas atividades. E ele possui algumas etapas de aplicação, que o primeiro é a definição do processo. Então, esse processo precisa ser repetitivo, baseado em regra e tem autovolumetria. Então, ele precisa ter uma lógica para fazer essas ações e ser feito aí em muita quantidade, né, para valer a pena todo o processo. Aí, sim, tem o desenvolvimento dos bots. Então, você configura essas regras que foram definidas dentro das interações com as interfaces que vocês estão mexendo. Aí tem o processo de teste e validação, a implementação e monitoramento, e aí sim a manutenção e a atualização desse processo. E alguns exemplos de plataformas RPA é a UPath, que ele tem um fórum, uma comunidade bem forte, então você consegue ali compartilhar experiências e tirar dúvidas com outras pessoas que utilizam também da plataforma. Ele possui também um centro de treinamento, como se fosse uma universidade focada no uso dessa plataforma. E também tem a versão trial dele, né, para você testar ali por 60 dias. Outra plataforma é o Automation Anywhere, que é uma plataforma low code, então você não precisa programar basicamente nada para fazer boa parte das funcionalidades do sistema. Ele tem o uso de AI no Copilot e Machine Learning. Então, você consegue, eu não sei se vocês já usaram ali as inteligências artificiais ou do Google Drive ou até mesmo do GitHub, mas você consegue usar comandos dentro ali um comando de texto em linguagem natural mesmo, e a inteligência artificial ele não te dá uma resposta em texto, ele realmente age em cima daqueles arquivos ou daqueles sistemas de acordo com o texto que você escreveu, e machine learning para ele constantemente aprendendo novas coisas de acordo com todos os dados que forem coletados. Ele também tem um dashboard de controle de usuários e agentes, então você sabe aí quem está usando mais, quem está usando menos, ajuda bastante na hora de fazer a gestão dentro da empresa. E o Blue Prism, que é também uma plataforma de RPA, ele possui soluções específicas para cada setor. Ele também possui grandes parceiros, como Microsoft, IBM, Google e a Amazon. E como selecionar, né, qual plataforma é melhor para mim? Então, eu selecionei aí alguns fatores que são importantes serem levados em conta na hora de fazer uma análise desses sistemas empresariais. Então, é importante olhar as integrações com outras plataformas, que, como eu disse, é muito difícil uma empresa ter a mesma plataforma para todos os setores, então é importante que ela se integre com outras plataformas também. Ter um SLA bem definido, então aí entra em questão o tempo que eles demoram para fazer um retorno de alguma dúvida, a quantidade de usuários e o custo de cada usuário adicional que você tem aí na sua conta, na sua empresa. Então, todas as questões um pouco mais burocráticas precisam ser bem definidas quando a gente está mexendo com sistemas empresariais, até mesmo em relação à segurança da informação que você está colocando dentro. Ele precisa ter atualizações frequentes. Ele precisa ter um manual de uso para, na hora, você conseguir utilizar e conseguir compartilhar com a empresa inteira, sem precisar ficar dando aulas e aulas a cada nova pessoa que entra. Então, às vezes, um manual de uso bem definido é muito importante. Acesso à API, para, como eu falei, vocês terem acesso a esses dados que vocês estão colocando, até mesmo que eu quero migrar de plataforma, mas eu não quero perder o histórico de dados, é importante ter mapeado esse acesso à API, ter esse acesso à API de forma fácil para você utilizar esses dados. Ter processos de automação, né, que é basicamente o cerne do que a gente está falando, e também a definição das regras de automação de forma fácil, né, para não precisar a gente ter todas as pessoas formadas em TI, sabendo programar para conseguir fazer automação.
então que essas automações sejam definidas de forma fácil, e também ter o log de atividades, para ter o controle, né, de tudo que é feito, todo o estado que é mudado dentro da plataforma, que o usuário fez em tal card, por exemplo. Vou dar alguns exemplos mais para frente. E aqui falando também, dando alguns exemplos de plataforma, relacionando aí com esses fatores, a gente tem o Monday, que ele tem muitas integrações, uma lista bem grande de integrações que você consegue. Então, até mesmo, ele deu até o exemplo aqui na imagem de quando receber um e-mail ali no Gmail, cria um item no quadro XYZ, então isso ajuda bastante para centralizar todas as informações numa plataforma só. Outro fator são as automações, aqui não apareceu, mas ele tinha um exemplo parecido com esse daqui, então você facilmente, em linguagem natural, quando eu falo linguagem natural, é a linguagem que a gente fala, que a gente conversa, que a gente escreve, então em linguagem natural mesmo, a gente consegue definir as regras das automações, isso de forma muito, muito fácil. O próximo exemplo aí é o manual de uso, então eu coloquei como exemplo o Notion, que possui um canal no YouTube oficial, onde tem várias regras, várias ações, desde as ações mais básicas, intermediárias, até as avançadas, ali em diversas línguas diferentes. Então, eles se preocupam que as pessoas saibam utilizar as suas funcionalidades, então é importante ter essa preocupação, né, da empresa de explicar como que funciona. E um outro exemplo é o log de atividades, que aí eu cito o Monday novamente. Ele está mostrando um log de atividades de um item específico. Então você vê desde a criação desse item, quando que foi feito, desde a mudança de estado, então ele mudou de estado de pronto para em progresso, alguma coisa nesse sentido. Quem é que fez essa ação? Ele mapeia até mesmo as ações que são feitas pelo robô de automação. Então, se eu programei para cada vez que um estado muda de X para Y, ele aciona tal pessoa, ele vai mostrar também ali no log de atividades. Você mudou o estado de X para Y e a outra ação, o robô enviou a notificação para fulano. Porque, de acordo com essa regra aqui, foi definido que sempre que você mudar esse estado, envia para fulano. Então, é bem muito importante ter esse log de atividades. Às vezes, não é nem pelo mau caratismo de algum funcionário, mas até mesmo para você ver se aquela automação está fazendo sentido, ter controle, né, de todas as mudanças que são feitas. Às vezes você é questionado quando que tal coisa foi feita, porque alguma coisa não faz sentido, você ter como provar aquilo. Então é muito importante essas ferramentas terem um bom log de atividades. E entrando aí nas métricas de controle, né? Como que a gente consegue identificar os problemas dentro aí dessas iniciativas de transformação digital? Como saber se está dando certo, né? Às vezes a gente não sabe, tem visibilidade nenhuma das coisas, se está diferente do que era antigamente. Então, eu coloquei algumas métricas, aí 4 tipos de métricas diferentes. A primeira é a métrica de qualidade de dados, tem aí a completude, que ele mede o percentual de campos obrigatórios que estão preenchidos em relação ao total esperado. A métrica de precisão, que ele avalia o grau de correção dos dados em relação à sua fonte original ou referência. A métrica de consistência, que ele verifica se os dados são uniformes entre diferentes sistemas ou bases de dados. A métrica de confiabilidade, que ele mede a frequência e a gravidade dos erros ou inconsistências nos dados ao longo do tempo. E a métrica de atualidade, que ele avalia a relevância temporal dos dados, garantindo que estão atualizados conforme é necessário. Indo para as métricas aí de conformidade e segurança, ele tem a taxa de conformidade, que no caso é o percentual de conformidade com regulamentos, políticas externas, padrões de governança de dados, falando aí bastante de LGPD, né? Então, ter métricas para fazer essa segurança, para avaliar se está tudo conforme as regras, as normas, é bem importante. Então, uma outra métrica é de incidência de segurança. Então, o número de incidentes relacionados ao vazamento de dados, acesso não autorizado ou qualquer outro tipo de violação de políticas de segurança. Uma métrica de autoridades conformes, então é o percentual de auditorias que resultam em conformidade total ou parcial, sem grandes não conformidades. Umas métricas de eficiência operacional, que pode ser usado bastante ali para medir se alguma automação está fazendo sentido, né? Então, o tempo de resolução de problema de dados, então ele mede o tempo necessário para identificar e corrigir problema de qualidade de dados. Automação de processos de governança, então o percentual de processos de governança de dados que foram automatizados,
aí reduzindo o esforço manual e aumentando a eficiência, e o custo por dado governado. Então, ele mede o custo associado à governança de cada unidade de dado, ajudando a identificar oportunidades de redução de custo. Então, cada coluna Andrei, ali daquela. Oi. não sei se você viu, só tá nós dois aqui, certo? Certo. Assim, para não ficar um negócio maçante, tanto para você quanto para mim, você não acha que rolaria mais um bate-papo, não, cara? Pode Se ser, você eu quiser só tenho uma. Tá, eu só tô finalizando, só vou falar sobre mais um tipo de métrica então. e em seguida eu tenho alguns materiais adicionais, mas a gente pode sim depois. Só porque, como está Beleza. gravado, né? Então não sei se a fundação vai disponibilizar para outras Sim. pessoas. Beleza, então. Era só, sei lá, pra ficar falando sozinho aí, né, mano? E, sei lá. Sem Beleza, problema. então, demorou. Tô aqui, mas eu tô aqui, viu? Beleza, depois Concluí. a gente abre aí para as perguntas. Mas é só Tá. continuando, né? Tem as métricas de engajamento e cultura organizacional, que diz respeito à porcentagem, né, dos funcionários que completaram os treinamentos relacionados à governança de dados. Uma informação bem interessante é que muitas vezes, quando a gente fala de LGPD, muitas vezes você consegue reduzir as multas que você recebe de acordo com essa participação dos funcionários nesses treinamentos, então é bem importante que isso seja mapeado de alguma forma. A adoção de ferramentas de governança, que ele mede a taxa de adoção de ferramentas e tecnologias de governança de dados para usuários finais e equipes de TI, e o feedback dos usuários, né, que, como a gente falou aí de experiência de cliente, é imprescindível para uma empresa atualmente, ele avalia a satisfação dos usuários aí com as práticas de ferramentas de governança de dados, geralmente através de pesquisas ou entrevistas diretamente com o cliente, né? E entrando só para finalizar, entrando nos materiais complementares, tem uma página da IBM que ele fala sobre transformação digital, tem alguns cases de sucesso bem interessante lá, também essa questão de conceito, o que, que é, quais são as tecnologias atuais. Eles puxam a sardinha para o lado deles também, como toda outra empresa, então como que a IBM consegue auxiliar nessa transformação digital. Então é um artigo bem interessante para vocês terem acesso depois. Tem aí um PDF que o governo disponibiliza sobre a estratégia brasileira para a transformação digital, aí desse ciclo 2022-2026. Então, tem alguns temas bem legais, como a capacitação de profissionais, os novos modelos de negócios que estão começando em decorrência dessa transformação digital. Então, é um PDF que vale a pena ler também, e até para saber o que o governo está incentivando, né? Um outro material complementar é algo bem parecido que a IBM tem, a Amazon também tem, sobre o que é transformação digital. Então, também tem aí alguns frameworks, algumas estratégias para implementar, alguns cases de sucesso também, e como que a Amazon está fazendo auxiliando nessa transformação digital. O outro a FIA também tem algo que ele fala sobre, ele é um pouco mais extenso, ele tem muitos temas aí, mas eu até tenho boa parte dos materiais que a gente conversou, retirei daqui, e tem bem mais coisa além disso, falando sobre inteligência artificial dentro dessa transformação digital, falando também de algumas métricas, falando sobre as próximas tendências, né, da transformação digital, quais são as tecnologias que estão emergindo em função dessa transformação. Um outro material é um artigo do open source, não é nenhum artigo, mas ele cita também algumas ferramentas de software sobre supply chain management. Então, ele fala das ferramentas gratuitas, alguns bullet points sobre cada uma, qual que é, às vezes, a comparação entre uma e outra. E, por último, também não apareceu aqui a imagem, mas é um site onde ele faz a comparação de várias ferramentas de gestão de conhecimento da empresa e tem algumas colunas, né? Então, para que ele é melhor, alguns bullet points também que eles se destacam e a limitação de cada uma. Então, você consegue aí pegar o nome, jogar no Google e analisar individualmente o que faz mais sentido para a sua empresa. Então, era isso que tinha para apresentar. Primeiro comecei ali mais conceitual, né, sobre transformação digital, e depois quis realmente entregar algumas ferramentas e boas práticas e coisas que vocês podem utilizar e pesquisar melhor.
sobre todo esse movimento de transformação digital. Como vocês viram, não é um caminho específico a ser seguido, né? Uma mudança de mentalidade, um jeito diferente de fazer, às vezes, as mesmas coisas. Então, esses não são os únicos caminhos e as únicas ferramentas, tem muitas outras, por isso coloquei até alguns materiais complementares para vocês especializarem e lerem um pouco mais, mas é isso que eu tinha preparado aí para essa Masterclass. Aí, se tiver alguma dúvida, Charles e também tem o André, mas eu não sei se o André vai conseguir falar alguma coisa. Obrigado, Andrei. Nada. Tem alguma questão assim, que você tinha dúvida? Não sei se você tinha algo em mente quando você comentou. Abre o microfone. Não, queria trocar ideia mesmo como é o real no dia a dia de uma empresa mesmo, não ficar dados, sabe? Entendi. E o que você tem em mente que você queira saber mais ou menos assim como que é o real? Ataque, segurança, essas coisas. Parte do TI mesmo. Entendi. Como comentei, existem muitas ferramentas de segurança da informação também, não só desses para gerenciamento das operações, das atividades. Hoje, algumas plataformas como o Atlassian, como a AWS, que no caso é da Amazon, eles mesmos já disponibilizam alguns dashboards que levam em conta essa questão de cibersegurança. Então, toda a tentativa de ameaça, você consegue identificar a localidade, identificar algum IP, você consegue identificar a plataforma que foi invadida, vamos dizer assim. Você consegue identificar até mesmo antes que a ameaça ela seja que ela ocorra, ele já tem alguns indicadores falando, olha, esse banco de dados aqui, ele não está muito bem seguro, você precisa acionar alguns protocolos específicos que asseguram que esse dado seja inviolável. Então, eles mesmos já possuem também algumas métricas de segurança de dados, levando em conta até essas que eu comentei aqui de... apliquei isso aqui no material errado. Mas algumas métricas de quantidade de usuários que estão usando a plataforma. Então, até mesmo levando em conta que tem... aqui a gente tem a taxa de conformidade, incidência de segurança, auditorias conformes. Então, são todas as métricas que as próprias plataformas, às vezes, já têm dentro delas, que você fazendo toda a gestão, colocando todas as aplicações dentro da plataforma, eles já medem todas essas variáveis. Então, mas é muito da mesma forma que a tecnologia avança, os protocolos mudam também com uma velocidade muito grande, então sempre precisa ser feito auditorias em cima dessas novas regras, levando em conta o LGPD, até mesmo se você for para outro país, o LGPD ele é brasileiro. Quando você vai para fora, são outras leis, outras regras, então precisa de uma análise em cima se esses dados estão seguros, se esses dados estão conforme a essa legislação. Quando você está contratando outras empresas, elas também possuem regras de onde vêm esses dados. Então, onde esse dado está alocado, esse dado, se ele foi excluído, ele tem um backup, esse backup é de quanto tempo. Se eu fizer alguma coisa errada aqui nessa plataforma, eu vou poder reverter essa ação? Com quanto tempo que eu vou conseguir reverter? Então, tudo isso a respeito de cibersegurança precisa ser levado em conta e muitas vezes a própria plataforma já faz esse gerenciamento, né? Mas ainda assim sempre precisa ter alguém, uma pessoa ali para estar coordenando todas essas ações. Até mesmo se tiver algum ataque, e aí? O que a gente faz? Tem algum procedimento para que a gente consiga reverter essa ação, para a gente consiga retornar esse dado para a gente? Então, tudo isso precisa ser mapeado, então é sempre bom ter essa segurança da plataforma, das aplicações, mas também de seres humanos ali competentes e bem capacitados, bem treinados para fazer toda essa gestão. Vocês têm mais alguma dúvida? Se eu respondi o que você queria?
gente está com o André aqui também, não sei se ele tem alguma dúvida, se ele já consegue abrir o microfone. Se quiser também só escrever no chat, também não tem problema. Eu respondi a sua pergunta, Charles. Você tem mais algum ponto que você queira perguntar? Não, era isso mesmo, cara. Valeu. Ah, beleza. Bom, acho que tranquilo, a gente está meio que já no nosso horário mesmo. Era previsto para acabar às 8, já são 3 para as 8. Se o André tiver mais alguma coisa, ele pode falar, mas qualquer coisa eu vou parando aqui o compartilhamento. Agradecendo você, Charles, e o André também, que ficaram até o final dessa Masterclass. E também para pedir para vocês ficarem atentos às novas, a outra Masterclass que vai ter também. Acho que vai ser bem importante para vocês terem noção de todo o caminho aí nessa vida do empreendedorismo. Então, eu acho que é isso. Boa noite aí, até uma próxima Masterclass, uma próxima mentoria. Abraço, cara.